Olá, em nome da Cenários Capital, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo semanal. A primeira semana de fevereiro já chegou com tudo, viu? O mercado deu uns sinais bem fortes e o destaque total foi uma reviravolta nos metais preciosos. Vamos juntos entender o que está acontecendo? E vamos direto ao ponto, ao grande evento que marcou esses últimos dias. Uma correção bem forte no ouro e na prata. Esse movimento, gente, é a peça-chave para a gente conseguir decifrar todo o quebra-cabeça do cenário atual. Tá, mas o que exatamente fez o mercado se mexer desse jeito? Para entender essa queda, a gente precisa dar uma espiada no cenário global. E olha, todas as pistas levam a um único lugar, os Estados Unidos. O que aconteceu foi o seguinte: o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, decidiu manter as taxas de juros por lá. Mas a grande notícia mesmo, o que fez preço, foi o tom do comunicado. Eles vieram com um discurso bem hawkish, sabe? Dando aquele recado claro que a luta contra a inflação, ainda não terminou. E o que quer dizer esse tal de tom hawkish? Bom, de forma bem simples, é um sinal claríssimo de que o foco do Banco Central é controlar a inflação. Com isso, eles preparam o mercado para um período em que os juros vão continuar elevados por mais tempo. E essa postura mais firme dos Estados Unidos, claro, não fica só por lá. Ela reverbera pelo mundo todo e impacta diretamente a decisão de onde as pessoas vão colocar o seu dinheiro. O que a gente viu foi um movimento clássico, quase de manual, uma fuga para a segurança. Com os juros americanos mais altos e pagando bem, os títulos do governo deles se tornam super atraentes. Isso faz com que os investidores vendam ativos de maior risco, como ações, commodities, cripto, e corram para a segurança da renda fixa americana. Certo. Agora vamos trazer essa conversa para casa. Como é que todo esse cenário global se traduz para a nossa realidade aqui no Brasil? Que, vão combinar, tem suas próprias particularidades, né? E aqui a gente bate num ponto que é fundamental. A taxa de juros real do Brasil, ou seja, aquele juro que sobra depois que a gente desconta a inflação, é a segunda maior do planeta. E isso, meus amigos, cria um ambiente de investimento completamente diferente de qualquer outro lugar. Então, olha que interessante, a gente tem dois caminhos bem distintos se abrindo. Enquanto os Estados Unidos seguram firme nos juros altos, aqui no Brasil o nosso Copom já começa a sinalizar uma possível redução da Selic, mesmo com toda a pressão fiscal que a gente tem no radar. E essa situação toda acaba abrindo uma janela de oportunidade bem interessante na nossa renda fixa. Títulos como o Tesouro Selic e os títulos IPCA+, principalmente os de prazo mais curto, se destacam. Eles protegem o patrimônio e ainda podem se valorizar se os juros realmente começarem a cair. E isso tudo nos leva ao grande dilema do nosso Ibovespa. É quase um cabo de guerra, sabe? De um lado, fatores externos bem desafiadores. Do outro, condições internas que parecem bem atraentes. Vamos imaginar essa queda de braço. De um lado da corda, puxando para baixo, tem a pressão de fora, o dólar forte, a correção nos metais e nas criptos e, claro, as nossas preocupações fiscais aqui dentro. Mas do outro lado, puxando para cima, tem coisa boa. O valuation das nossas empresas está muito atraente, ou seja, as ações estão baratas. Isso cria ótimas oportunidades de compra. E o Brasil vem tendo um bom desempenho quando comparado a outros mercados emergentes. E mesmo com todos esses desafios, o interesse dos investidores por aqui continua firme. Uma maneira de medir isso é pelo índice preço/lucro, que basicamente compara o preço de uma ação com o lucro que ela gera. Hoje, esse índice está acima da média histórica. Isso mostra que o mercado está disposto a pagar um pouco mais pelos lucros das empresas brasileiras. E se a gente olhar para os papéis individualmente, a gente percebe um sentimento de alta bem forte por baixo dos panos. Apesar disso, essa configuração pode sinalizar que a gente talvez veja um movimento mais de lado na próxima semana. Bom, com esse cenário todo desenhado, a grande pergunta é: o que a gente precisa ficar de olho na próxima semana? O que realmente vai importar? E isso nos deixa com a questão central, aquela que todo mundo que investe deve estar se fazendo agora. Será que as oportunidades de compra aqui no Brasil são fortes o suficiente para superar toda essa pressão que vem de fora? Essa é a grande tensão da semana. Para continuar acompanhando o mercado com a gente, não se esqueça de curtir e compartilhar este estudo. E se houver algum ativo ou algum investimento específico que gostariam de ver por aqui, é só deixar um comentário. E para ter acesso a mais estudos como este, é só visitar o nosso site, cenarioscapital.com.br. Ah, e uma dica: cenários é com U, ok? E assim a gente fecha o nosso estudo desta semana. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
Esta foi uma apresentação da Cenários Capital.